Em nosso estudo de hoje, a lição 70 do livro Seara dos Médios tem por título Mediunidade e Dúvida. Quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla um necessitado que te espera o serviço. Se fosses o companheiro sob o guante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortasse as vísceras, agradecerias as mãos que se erguessem generosas no passe magnético em teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epiderme em largas feridas como se envergasse roupa anodoada de chagas, mostrarias imensa gratidão aos dedos que eu te ofertasse o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental de que tanta gente se afasta tomada de inquietação, de certo acolherias, por bênção do alto, a exortação que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosses a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento sustentando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposa ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias feliz a palavra renovadora de quem se expressasse na tarefa do auxílio. Se fosses o doente na ansiedade comatosa de despedida, abraçarias por recurso divino a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxesses a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender-te consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O escrúpulo é naturalmente compreensível toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Quem despende o mais mínimo esforço no bem, recebe todo o apoio do bem eterno, assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostra capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. A doutrina espírita é um hino em busca do Evangelho. E ela o tempo todo nos estimula a busca por uma autonomia, por uma independência que não vai, de forma alguma, estar coadunando com dependência dos espíritos o tempo todo, né? Então a gente às vezes fica pensando assim, eu comecei a desenvolver um trabalho na mediunidade. O que isso quer dizer? Eu comecei a desenvolver um trabalho em parceria com os espíritos, tá? E o dia que esses espíritos faltarem, o que vai restar para mim? O que vai restar para mim é que o trabalho digno, de verdade, feito com os espíritos é o trabalho no bem do próximo. Ponto. Simples, objetivo. Então, a hora que eu começar a pensar no seguinte, eu não tenho que ficar dependendo dos espíritos para fazer aquilo que a minha mão alcança. Eu fazendo aquilo que a minha mão alcança, eu naturalmente vou ter o auxílio deles. Agora, eu não devo ficar esperando que tenha qualquer contato, qualquer relação, qualquer mensagem para tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Aí vai uma distância muito grande. Então o Emmanuel chega ao ponto hoje de simplesmente falar assim, quando a sombra da dúvida começar a ficar entre o nosso campo de ação e a nossa faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. E é muito bom a gente ler cada parágrafo daquele ali e utilizar o recurso da empatia, palavra tão utilizada nos dias de hoje, mas utilizar com todas as forças mesmo. Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa que está precisando de um determinado auxílio naquele momento. A gente ficou durante alguns anos participando do trabalho de visita às pessoas que estão enfermos. Inclusive, o dia da semana que esse trabalho acontece é hoje. Daqui a pouco eu vou sair daqui para esse trabalho. E um dia que foi muito emocionante para mim foi um dia que eu fiz uma cirurgia de desvio de septo
e tive que ficar durante 2 semanas em casa, com um tampão no nariz. Quem já fez essa cirurgia, né, sabe como é que funciona. E não podia estar fazendo esforço, estava em casa. E aí o que acontece? Eu que recebi a visita do grupo que eu faço parte. Aí naquele momento eu consegui contemplar a importância desse trabalho, porque a grande maioria das pessoas que são visitadas são pessoas que ou estão sós, tem um parente ou outro que cuidam delas, que dão aquele amparo mínimo, porém essa pessoa, né, a grande maioria das vezes, ela também tem suas obrigações, tem o seu trabalho, tem a sua necessidade de correr atrás do ganha-pão. Essa pessoa ela fica sozinha a maior parte do dia. Então, quando a gente vai fazer a visita, eles arrumam a casa na medida do possível. Essa senhora que a gente visita, uma delas que a gente visita, né, na data de hoje, ela sempre faz questão de pedir uma empregada para comprar um bolo na padaria, mesmo a gente insistindo, dizendo que não precisa fazer isso. Chegou ao ponto até que a gente deixa sempre ela para ser visitada por último. Às vezes a gente faz 3, 4 visitas no mesmo dia e ela tem que ser a última, que aí a gente vai dispor de um pouquinho mais de tempo, porque quando termina de dar o passe, termina a prece, ela vem com a faquinha dela e quer colocar ali ou o café ou uma Coca-Cola Light, que ela sempre compra, um pedaço de bolo. Não tem jeito, né? Mas a gente vai percebendo o seguinte: eu não preciso, nesse momento, ficar contando desesperadamente com o auxílio dos espíritos. Eu vou fazendo aquilo que a intuição vai mandando e, sem perceber, eu estou tendo o auxílio natural deles, porque eles se preocupam com os encarnados. Quem está ali porque ama aquela pessoa e está ali aproveitando que a gente está, nesse momento, trabalhando. Às vezes ele quer trazer um recado que ele não conseguiu dar esse recado intuitivamente, ou ele insiste em passar essa informação de maneira intuitiva e a pessoa insiste em recusar essa informação. Então o que eles fazem? Eles utilizam a gente como instrumento nesse momento. Então aí sim as coisas começam a fluir. O Emmanuel dá uma dica aqui para a gente ler e a gente reler. Ele fala, se você tivesse da enfermidade agora, você agradeceria muito a mão que está chegando ali para te dar o passe. Se você estivesse cheio de ferida no seu corpo, o que acontece? Você teria gratidão também com os dedos que fossem ofertados. Os dois primeiros exemplos eu estou falando do passe, não estou falando ainda da parte médica, que a grande maioria de nós não entende, só quem entende são os profissionais da saúde mesmo. A gente tem um conceito muito básico, né, de curativo, né? Eu falo, se fosse um alienado mental, a gente ia agradecer muito a bênção do alto que ajudasse a gente a superar o desequilíbrio. Ou então aquela pessoa que estava à porta do suicídio e de repente teve uma palavra amiga. Olha só como os casos que o Emmanuel está pegando, mostrando para a gente a importância da gente se compenetrar, de que a iniciativa tem que partir de cada um de nós. O penúltimo parágrafo: quem despende o mais mínimo esforço no bem recebe todo o apoio do bem eterno, assim como uma tomada humilde vai recolher toda a energia elétrica do local. Emmanuel faz umas comparações que são profundamente pedagógicas, né? São maravilhosas para a gente poder entender. Mas ele continua: se eu fosse pai ou mãe, esposa ou esposa, que estivesse na malha da obsessão, eu ia agradecer ao quem chegasse e tivesse paciência de conversar, né? Fala do doente, a dor, enfim. Quando a gente se coloca no lugar da pessoa e que a gente recebe, a gente tem a oportunidade, assim como a gente vai fazer uma comparação muito simples também, por conta até de um estudo que a gente vai fazer também daqui a pouco, né? Só depois que a gente é pai e mãe é que a gente aprende a valorizar todo o esforço que nossos pais e nossas mães tiveram. E mais ainda, eles dizem pra gente que na nossa época não era como hoje. Hoje tem fralda descartável, na época a fralda era de pano mesmo, tendo que lavar toda hora. Enfim, o esforço deles acabou sendo muito maior do que o esforço que a gente tem hoje. Mas só a hora que a gente passa pela situação de ser atendido é que a gente começa a valorizar o que é o atendimento. E não existe nada melhor quando a gente se sente parte. A gente tem a oportunidade, agradece a oportunidade de estar participando desses grupos de trabalho também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos tomar iniciativa sempre.